Então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Perdi Geek. Estamos começando aí, né, a nossa empreitada e vamos falar de mais um quadrinho. Hoje vai ser dia de falar de Monstros Noturnos, a derradeira obra de Bernie Wrightson. Então, passando aqui brevemente pra vocês, olha, ediçãozinha muito bem acabada, muito bem feitinha, tá? O recheio eu vou explicar pra vocês, né, a resenha é isso. Verniz, ó, pra vocês verem aqui, né, reflexo, lombadinha, capa dura, muito bonitinha. Contra capa com os dizeres, se quiser pausar, vocês podem ver aí, fica a critério, né? Aqui no Brasil publicado pela Mitos e originalmente uma edição da IDW. Esse encadernado, ele me traz sentimentos mistos, porque ao mesmo tempo que ele é legal, muito legal, ele é muito ruim. Por quê? Porque por um lado a gente tem a primeira metade do encadernado que é sobre o Carniçal. O Carniçal, falando de forma resumida, pra gente depois falar a história em si, né? O Carniçal ele nada mais é que um Hellboy genérico, um cavalão, um ser sobrenatural, você não sabe muito bem qual é a origem dele, não sei se o Steve Niles, que é o roteirista, teve intenções de continuar fazendo, que ele queria continuar contando histórias do personagem, eu não sei, né? Porque infelizmente, como eu disse, é a derradeira obra do Bernie Wrightson, porque a outra metade do encadernado, que é quando ele estava fazendo o Frankenstein, a continuação do livro, da história, da versão dele, porque ele ficou, uma das coisas que catapultou ele enormemente foi ter ilustrado a história do Frankenstein da Mary Shelley. E aí nessa edição aqui, que é a segunda parte do encadernado, ele continua a partir do momento ali que ele achou como seria legal uma continuação na visão dele. Ele estava fazendo, ele ia fazer mais na realidade, só que infelizmente ele veio a falecer. E aí eu vou falar primeiro do Carniçal e depois eu retomo essa parte do Frankenstein, tudo bem? Então, a primeira história, no caso, é sobre um desaparecimento, né? Aliás, desaparecimentos de pessoas ali de Hollywood e tal, e tem um cara que é como se fosse da CIA ali, de uma agência de investigação, que ele tá tendo uma dificuldade, e ele de certa forma não crê muito em coisas sobrenaturais, mas devido ao tamanho do perigo da situação, ao negócio ser muito, vamos falar assim, muito casca grossa, de uma alçada até que ele não tem muito conhecimento, né, muito know-how de como lidar, ele entra em contato com os superiores da organização dele e trazem um cara pra dar uma força pra ele. E esse cara, o dito cujo, é o Carniçal. E aí eles veem que tem algumas semelhanças de uma moça que tem uma pintinha no queixo aqui. Será que ela tem alguma ligação? Será que é a mesma moça, por algum motivo místico, sobrenatural, conseguiu perdurar por esses vários anos? Porque tem toda uma investigação retratando a história de Hollywood. As moças, né, no caso as atrizes das fotos que mostram a história, tipo, anos 40, anos 50, e o cara vai mostrando, olha, essa parece com essa, que parece com essa, que parece com essa. E aí eles vão desvendando, vão investigando, e você vai acompanhando a história no andar, né? O próprio Carniçal parece o Hellboy, como eu disse nas características, né? Um cara não humano, ele é grande, ele é forte, ele tem umas piadinhas, ele é um pouco carismático, né? Tem um personagem Doc alguma coisa, que ele lembra o Starman do James Robinson ali, né? A versão do James Robinson. Por que eu falo que essa história ela é fraca, pessoal? O cara é o personagem é um Hellboy genérico. Você não desenvolve simpatia por ele. A história é muito, tipo, ponto A ou ponto B, é isso aí, bala na cara, bizarrice. A arte do Bernie Wrightson vale a pena, sempre vale a pena. Mas assim, não te instiga a querer continuar, você não se importa com o personagem. Eu não tenho conhecimento se o Steve Niles, que é o roteirista, ele quis continuar contando essas histórias, né? Ele quis ia continuar com esse personagem. Eu não sei se foi perto, tipo assim, muito perto de quando o próprio Bernie Wrightson tava fazendo o Frankenstein dele, que ele faleceu. Mas assim, o que tem nessa história sobre o personagem? Esse é o primeiro caso, e uma história em texto, né, em prosa, parece que é assim que fala, né, em prosa, em texto ali, tipo um romance, de outra aventura do Carniçal, onde ele encontra um ser que é muito semelhante a ele. Se não me engano, uma fêmea que tá matando ali umas pessoas na cidade, ele tem que investigar. Como eu falei anteriormente, né, a pegada Hellboy de mistério, um pouco de gore, uma violência, um suspense, né. Então assim, essa parte do Carniçal, ela é muito fraquinha por causa desse lance de ser genérico. E também porque não tem desenvolvimento. E a gente não sabe, eu particularmente não sei, se você souber aí, comente por favor, né, que você não tem o maior entendimento da vida do cara. É um cara grandão, é isso aí, foda-se, uma aventura jogada e um texto ali, é a segunda aventura. Então,
particularmente não é uma história que me agradou. Se for assim, eu prefiro ler o Hellboy mesmo, que é mais legal. Então, a segunda parte do encadernado, que é a que vale, é a que presta na minha opinião, é a continuação feita pelo Bernie Wrightson do Frankenstein de Mary Shelley. Então, é basicamente aquilo. Aonde termina a história clássica, né, que infelizmente eu ainda não tive a oportunidade de ler, eu tenho muita coisa atribulada aqui, mas eu confesso do fundo do coração que é justamente essa arte dessas histórias que ele fez em vida foi o que me deu vontade, ainda tenho muita vontade, de comprar aquela edição ilustrada por ele, né, justamente porque ele acrescenta, ele dá um tchan muito grande, ele dá um ganho muito grande para a história, né, nessa edição. Antigamente saiu pela Mitos, hoje em dia tá na mão do Darkseid. Tem gente que fala que a edição do Darkseid é um pouco inferior, mas é muito bacana também. Então, falando assim, onde o Frankenstein clássico, vamos dizer assim, né, o Frankenstein do Velho Testamento acabou, o Bernie Wrightson pega daquele ponto em diante e continua a sua história, a sua visão. Até onde eu sei. Como eu disse, eu não li o Frankenstein completo para saber se tá aqui é uma continuação de onde ele parou e tal. Mas se não me engano é isso. Do que eu pesquisei na época que eu li, é a continuação a partir das ideias dele. Tipo, olha, e se o Frankenstein continuasse vivo? Né? Que aí ele vai seguindo, ele fica preso muito tempo numa espécie de mansão. Ele fica ali isolado da humanidade, né? Ele não se sente muito bem, ele não se identifica com as pessoas. É um ser dismorfo, né? Enorme pra caramba. E aí a gente vai ter um pouco, né? O que teve de oportunidade dele fazer, né? A gente vai ter as aventuras dele, ele saindo da casa, topando com outras pessoas e fazendo uma viagem, né? Uma road trip aí, ele viajando, passando a estrada e indo a diversos lugares. Em alguns lugares ele é melhor recebido, ele é recebido por um senhor lá que acolhe ele muito bem, ele aprende muita coisa. E em outros lugares ele é rechaçado, ele é perseguido. Normal, né? História de monstro. E aí, infelizmente, a gente não tem uma continuação. Quer dizer, até tem, só que não tá nesse encadernado, que parece que foi um arremate feito pelo Kelly Jones. O Kelly Jones, ele é um cara muito conhecido aí de Sandman, quadrinhos de terror, o Batman, pelo menos a capa, né? A capa da Queda do Morcego é dele, que é um cara muito ligado ao terror e também ele faz, se não me engano, nessa edição feita pelo Kelly Jones, ele deixa uma nota de agradecimento. Infelizmente não tá nesse encadernado, tá? Uma vez até perguntei em live pra Joana Russo, né, que é a moça do marketing, acho que do marketing, da Mitos, ou editora ou do marketing, não lembro. Eu até perguntei se por um acaso teria oportunidade de fazer um reprint e acrescentar essa edição do Kelly Jones. Falou que não, porque não tem nem planos de fazer um reprint dessa edição. E eu digo por quê? Porque essa porra dessa história do Carniçal é fraca pra caralho. E vendeu muito mal. Na época eu lembro que muito pouca gente comprou. A minha mesmo tem, como eu disse, pela metade do Frankenstein. E quanto que eu paguei? Uns 10 reais, se não me engano. É um encadernado muito fininho, sabe? Eu comprei numa feira de garagem da Mitos 2020, 2021 ali, que eles estavam fazendo uma queima de estoque. Então assim, por 10 ou 15 reais, pela metade do Frankenstein vale a pena, tá? Então fica aí a referência pra vocês. E é isso, assim, ao final da edição a gente tem um texto do Júlio Oliveira, que é o editor da Mitos, acho que ele trabalha lá até hoje, explicando que eles acharam pertinente lançar. Não é um mero caça-níquel, porque tem todo o lance de ser a última obra dele, explica, fala que é uma grande lembrança de um grande ilustrador, de um grande artista. Tem uma galeria de artes, assim, de umas artes esticadas, né, vamos falar assim, em melhor qualidade e expandidas, páginas duplas, páginas cheias, né, únicas no caso. E pra você aí uma nota de rodapé, o Bernie Wrightson, se você estiver pensando quem é esse cara, você que tá aqui pela primeira vez, ou não tá aprendendo até acompanhando nossos vídeos e aprendendo aos pouquinhos, que é completamente normal, a gente tem que sempre começar de algum ponto. O Bernie Wrightson, pra você que não conhece, ele é o cara que ajudou, ele é co-criador do Monstro do Pântano, tá? Junto com o Len Wein, a primeira versão, tá? A primeira versão foi feita e ilustrada, no caso, pelo Bernie Wrightson. O Bernie Wrightson também é um cara muito conhecido pelos quadrinhos de terror. O livro do Frankenstein, a versão ilustrada por ele. Creepy, Eerie, inclusive recentemente aí teve o Creepy apresenta edição do Bernie Wrightson, tipo assim, acho que assim, Creepy... Como é que é? Acho que é isso mesmo, Creepy apresenta Bernie Wrightson, né? Que são várias histórias de terror ilustradas por ele. A grande maioria em preto e branco, e são histórias lindamente ilustradas. Eu ainda quero comprar esse encadernado, que são histórias bacanas de terror. Eu não sou tão fã assim, não vejo tanta graça, mas pela arte do cara, pelo trabalho que ele faz nesse encadernado,
bicho, vale cada centavo. Claro que você vai ver o preço, o que vale. Recentemente eu tinha até visto uma promoção ali, uns 15, 20 reais. Só que infelizmente eu não era Amazon Prime, eu não comprei e eu fiquei passando vontade. Se você quiser inclusive ver a resenha desse encadernado, acompanhe o nosso Produções Sem Qualidade. A resenha dessa edição da Creep está lá. Então pessoal, é isso, é um encadernado curto. Vou pegar aqui novamente para vocês, aqui ó, essa ediçãozinha aqui. Ela é legal, né, tipo o desenho, o retrato, né, parece aqueles quadros antigos. É um encadernado que, como eu disse, se você achar muito barato, pela metade do Frankenstein, vai fundo. E posso pular o carniçal? Olha, se você realmente quiser só ler o pedaço do Frankenstein, pode, né? O encadernado é seu mesmo. Mas leia aí o carniçal, tire suas conclusões, dependendo você gosta. Vai que você não tem muito contato com o Hellboy, você pode preferir o carniçal, sei lá. Mas, realmente o que brilha nesse negócio aqui, nessa porra desse negócio aqui, é a parte do Frankenstein. As artes desse cara são de fuder, parceiro. E se por acaso você encontrar a edição que eu tô falando pra ler na internet, procure um pouco mais e tente achar a versão expandida que acrescentaram esse finalzinho feito pelo Kelly Jones, que é bem legal também, tá bom? Então pessoal, estamos encerrando mais um vídeo. Sejam bem-vindos ao canal aí, todos os links estão na descrição, nossos links gerais. Se tiver essa bendita dessa edição mesmo, você queira comprar de qualquer jeito pra dar essa moral, ou tiver muito barato, né, que aí beleza, vai fundo. Vai estar aqui o link comissionado da Amazon pra você comprar, tá? E como eu sempre tô falando aí agora, tem o nosso link geral, nosso link das redes sociais completos, o nosso Linktree, o link comissionado da edição em si. E nos vemos numa próxima. Não deixe de acompanhar nossos outros conteúdos. Tô reaproveitando aí algumas curiosidades para postar para vocês. Umas lives colaborativas com parceiros aí, umas lives um pouco mais antigas, mas de importância muito grande. São papos muito legais que eu tô reapresentando pro pessoal e tô achando bem legal. Até o retorno, né? O pessoal tá assistindo e tá entrando em contato comigo. Não tá comentando na porra do vídeo, gente. Por favor, dê essa moral lá. Qual é? A gente peleja pra baixar e arrumar. E não tô tendo esse retorno de certa forma. Mas muito obrigado a você que tá assistindo isso aqui. Muito obrigado a você que assistiu ao anterior. Muito obrigado a você que tá assistindo todos, né? Isso aqui é feito por vocês e para vocês também, tá? Então não deixe de conferir os nossos links, os nossos outros vídeos. Nos vemos por aí. E eu acho que é tudo. Fiquem aí com um clipe de ilustrações pertinentes, vamos dizer assim, né? E nos vemos numa próxima. Tchau, tchau. Um abraço.